E hoje a palavra está em Mateus, capítulo 11, versículo 28 e 30, que diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Amém? Mateus capítulo 11, versículo 28 e 30. Graça e paz a todos. E hoje é um prazer, estar aqui para falar sobre um tema que toca o coração de muitas pessoas. Os profundos benefícios, emocionais, sociais, comportamentais, que a frequência a uma igreja evangélica pode trazer na vida de alguém. Então, nós vivemos em uma sociedade que às vezes nos leva ao isolamento. Vivemos em uma sociedade que muitos de nós nos sentimos excluídos. Muitos de nós até mesmo nos auto-excluímos por não confiar nas pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes estamos tão solitários que estamos às vezes rodeados de muitas pessoas, mas se sentindo tão sozinho, tão solitário. Isso acontece com vocês? Pois é. Nós, como seres humanos, passamos por tantas dificuldades, tantas tribulações e tantas amarguras, tantas mágoas. E às vezes estamos rodeados de muitas pessoas, mas nós nos sentimos sozinhos. Pensem comigo. Homens, mulheres, muitas vezes sem amigos, sem parentes, e às vezes, ironicamente, cercado, de amigos, ironicamente cercado de muitas pessoas, mas ao mesmo tempo se sentindo só, solitário. Às vezes as noites chegam, a solidão parece que aumenta muito mais. Chega o final da noite, aquela solidão parece que ela se torna mais profunda. Às vezes sem ninguém para contar, sem ninguém para conversar, sem ninguém para contar o teu problema, sem ninguém para desabafar. E querendo apenas um ombro amigo, querendo apenas às vezes um abraço. Quantos de nós nos sentimos desse jeito? Às vezes estamos com uma família tão grande, mas parece que a gente não se encaixa ali. Pelos pensamentos diferentes, por problemas que talvez a gente... Contar para quê? Contar um problema para quê se não vão resolver? Se talvez o meu problema, eu contando, as pessoas, além de não se importarem, ainda vão rir deles. Muitos de nós nos sentimos desse jeito, sozinhos, solitários, cercado de pessoas, de amigos, entre aspas, que dizem que são nossos amigos e nos sentimos sozinhos. Quantos de nós querendo conversar, quantos de nós em meio a uma realidade em que esse fardo deveria ser tão leve, mas se torna tão pesado. Quantos de nós doentes, sem ninguém para contar? Quantos de nós
com pensamentos sombrios, como suicídios. E às vezes muitos de nós, pensamentos vinculados talvez a drogas, prostituição, sem ninguém para contar, sem ninguém para dar um apoio, sem ninguém para dizer que está errado. Muitos de nós sabemos o que está errado, mas isso também faz com que seja um refúgio procurar prazer nesse mundo, que aqui dentro está o vazio. Muitos de nós nos jogamos a medicamentos para fugir da realidade, para fugir dos nossos problemas. Muitos de nós para fugir do que nós achamos que estamos fugindo, do nosso eu, da minha realidade. Pois é. Muitos decepcionados, talvez com a política, talvez com mágoas profundas de familiares, com mágoas profundas de pai, mãe, irmão, filhos. Muitos de nós com problemas em casa, com filhos nas drogas, com prostituição e sem ninguém para contar. Porque às vezes pensamos, para que contar? Se eu contar, a pessoa talvez amanhã todo o bairro saiba. Nós nos sentimos desse jeito. Às vezes um vazio muito grande, cercado de muitas pessoas. Às vezes estamos com a casa cheia, mas um vazio muito grande. É aí que acontece o milagre. Quando nós chegamos às vezes numa igreja evangélica, onde muitos de nós aqui encontramos o refúgio. Foi numa igreja evangélica que muitos de nós encontramos pessoas que não nos julgam. Pessoas que talvez nem saibam dos nossos problemas, que nem saibam o que passamos, do que estamos vivendo, mas que não nos julgam, que nos abraçam, que às vezes dão até uma palavra de conforto e não nos conhecem. Foi na igreja evangélica que muitos de nós encontramos essa paz, com esse Deus nas pessoas. Foi na igreja evangélica que muitos de nós encontramos um abraço que nós sentimos do Senhor. Muitos de nós foi na igreja evangélica que encontramos aquele carinho de irmãos na fé. É na igreja evangélica que muitos de nós encontramos pessoas que não têm o mesmo sangue, mas que têm o mesmo pensamento. Foi talvez na igreja evangélica que nós encontramos pessoas que, apesar de não nos julgarem, nos abraçam, nos dão carinho, que às vezes não encontramos aí fora. Que nós não encontramos com as pessoas que às vezes nós achamos que era o certo para nos encontrar, para nos dar carinho, que nós cobramos, né? Nossos amigos, dos nossos familiares, e às vezes é na igreja evangélica que nós encontramos esse carinho. Encontramos pessoas que se importam conosco, e é aí que começamos a sentir algo diferente. Aí nós conseguimos preencher esse amor de Deus. A igreja era para ser apenas um lugar de encontro entre pessoas que têm a mesma fé, que encontramos o mesmo Deus, que sentimos as mesmas coisas, temos os mesmos sentimentos do amor genuíno pelo Senhor.
é na igreja que nós encontramos a transformação, talvez aqui dentro. Não aquela transformação que o mundo oferece. O mundo oferece tantos prazeres que às vezes nós confundimos, onde muitos de nós às vezes ficamos em cima do muro, ficamos querendo saber se queremos esses prazeres que o mundo oferece, ou querendo esse encontro verdadeiro com o Senhor, com essa promessa de uma vida eterna, de uma paz que nós queremos encontrar hoje, que talvez nós vamos encontrar futuramente. Uma promessa. É uma promessa. Mas nós confiamos tanto nesse Deus maravilhoso, confiamos tanto no Senhor e acreditamos tanto, fielmente, com essa fé genuína, que Deus tem tanto a nos oferecer, que através da fé nesse Deus maravilhoso, que vamos ser transformados com laços de amizade, com uma rede de apoio que talvez encontramos na igreja evangélica. Eu não sei como foi que chegastes até aqui, né? Muitos de nós, cada um tem uma história para contar, tenho certeza. Uma história para chegar até a igreja. Às vezes foi laços de amizades, às vezes foram compromissos, mas foi aqui que nós encontramos essa paz, por isso que estamos aqui. Encontramos essa paz que muitos de nós buscávamos, né, aí fora, com prazeres do mundo. Os desafios são grandes. Eu sempre falo que a igreja, às vezes, é um local de refúgio nosso. É onde nós, às vezes, com o coração tão machucados, levantamos daqui transformados. Às vezes é no louvor, às vezes é numa palavra do irmão, às vezes é num abraço. Mas é na igreja que nós nos transformamos. Era para ser apenas um local de encontro. Era para ser apenas um local onde as pessoas têm o mesmo propósito de cultuar ao Senhor. Mas é aqui que muitos de nós somos transformados. É aqui nesse lugar que essa solidão que nós sentimos se desfaz. Onde essa esperança é restaurada na nossa vida. E agora essas pessoas tornam uma só família, um só encontro. E eu sempre falo que nós somos uma família, como todas as famílias têm, pessoas com pensamentos diferentes, pessoas que com caráter diferente, com personalidade diferentes, que pensam de forma diferente, mas como toda família, tem sempre todos diferentes. Mas é aqui, com essa diferença, que nós encontramos a paz que talvez buscávamos, procurando há um tempo atrás, que nós queríamos, né? E é aqui que nós nos sentimos abraçados, restaurados. Saímos daqui às vezes abraçados pelo Senhor. Às vezes nós estamos com o coração tão machucado, entramos aqui com o coração tão entristecidos, e um abraço do irmão nos salva. Talvez ele não vá resolver o nosso problema, talvez ele não vá resolver o teu problema, mas o abraço que sentimos é tão forte que, com uma palavra, muitos aqui, e eu quero que essa palavra de hoje, ela vá verdadeiramente no teu coração.
Não só para nós, né, mas para aquelas pessoas que estão nos assistindo, que daqui a 20, 30 anos possa estar assistindo e encontre essa paz que nós encontramos aqui nesse culto, nessa igreja, numa igreja evangélica, né? E hoje eu quero falar desses milagres que acontecem aqui dentro. Muitos aconteceram aqui dentro. Quantas pessoas, né, já chegaram aqui com o coração tão entristecidos e milagres aconteceram. Muitos de nós saímos daqui. Quantos de nós temos histórias? Às vezes saímos entristecidos daqui. Porque que às vezes queremos, mas a culpa não é do templo, a culpa não é do irmão, a culpa não é do pastor. Talvez a culpa seja nossa, porque nós queremos mais. Nós achamos que podemos querer mais. Mas Deus diz, não, não é suficiente ainda. Tu não está preparado para isso. Muitos aqui chegam com o coração machucado, com o coração despedaçado pela vida. A vida não é fácil. Nós sabemos que a vida não é fácil. As dificuldades são muitas. As tribulações são muitas. Os desertos são muitos todos os dias. Muitos. Mas talvez seja aqui que nós encontramos a paz. Com o abraço do irmão, com o abraço de um amigo, que talvez não conhece o nosso problema, que não sabe das nossas dificuldades, mas que dá um abraço que ameniza essa dor. Eu sempre falo que eu sempre gosto de contar de mim, da transformação que o Senhor fez na minha vida. Ele fez, e hoje estou aqui falando dele. E Ele faz para muitos. E nós encontramos nesse lugar, né, um abraço às vezes sem julgamento. Nós já somos tão julgados diariamente por cobrança também nossa. Nós nos cobramos. Nós nos cobramos porque às vezes queremos dar mais. Queremos passar mais e não conseguimos. Mas nós encontramos aqui pessoas abandonadas por familiares, pessoas traídas por amigos, pessoas que se isolam com medo de sofrer novamente. Quantos de nós já sofremos tanto na vida que muitos de nós às vezes não temos mais amigos e não queremos mais ter amigos por medo de sofrer? Quantos de nós não temos relacionamentos porque com medo de sofrer, já sofremos tanto. Tanto, a vida nos ensinou tanto. Às vezes temos casas cheias, né? Nossas casas às vezes com muitas pessoas, mas tão vazia de conexão. Cada um com pensamentos tão diferentes e parece que não preenche esse vazio que está aqui dentro. Tentativa de preencher que só esse Deus preenche. Só Ele para preencher esse vazio. Buscamos tanto aí fora preencher esse vazio com coisas do mundo. E isso só faz piorar. Porque quando chega em casa, aquele vazio é imenso. É muito maior. Muitos de nós queremos preencher com esses prazeres que o mundo oferece. Esses prazeres que o mundo oferece de drogas, prostituição, festas. Quem que não gosta? Depressão. Muitos de nós aqui com pensamentos suicidas. Quantos de nós com pensamentos ruins? Mas muitos milagres aqui aconteceram. Muitos milagres há de acontecer. O poder restaura. O poder do abraço restaura a alma. O laço
restaura a alma. A família espiritual é tão maravilhoso quando um celebra a vitória do outro. Quando nós aqui olhamos para um e vemos no outro irmão, quando ele consegue ter uma conquista, nós celebramos juntos, porque nós amamos o nosso irmão. Como uma família. É tão bom quando vemos um irmão que conseguiu algo que ele queria tanto, porque nós celebramos juntos, porque nós amamos, nós somos uma família. Nós somos uma família. É tão bom quando vemos o nosso irmão conseguir algo, se livrar de vícios. Muitos de nós encontramos a generosidade, o amor aqui dentro um pelo outro. Pessoas que antes pensavam em suicídio e hoje visitam, né? A nossa igreja. Quantos de nós aqui pensamos com algo tão ruim, mas Deus liberta. Eu te falo isso porque Deus, ele transforma. E talvez essa mensagem, não estou dizendo, a pastora está passando por algo, ou é o irmão que está passando por alguma coisa, mas talvez essa palavra chegue até ti, a teu coração, porque talvez estejas passando por isso. Nós estamos passando por isso. Muitos de nós cheios de pessoas, mas com um vazio tão grande por dentro. E Deus, ele transforma, ele restaura. É isso que ele quer de cada um de nós: restauração, transformação. E o poder do Espírito Santo, ele transforma aquele deserto em um jardim florido. E ele quer isso para cada um de nós. Que possamos viver no jardim florido. Que aquele deserto que achávamos que tínhamos na nossa vida foi transformado pelo jardim florido. E hoje, meu amado, minha amada, eu posso te dizer que a tua história não acabou. Tu não pode desistir. Muitos de nós queremos aqui desistir, mas não podemos, porque nós temos um Deus. Nós temos uma igreja que ama um ao outro. Nós temos uma família Batista das Nações que amamos um ao outro. Temos um amor genuíno um pelo outro, porque nós temos o mesmo amor por esse Deus maravilhoso, que Ele vai transformar e Ele quer transformar a tua vida. E ore pelas pessoas que não encontraram essa família que nós encontramos, que não temos o mesmo sangue, mas temos um amor muito grande, que quer a transformação de cada um de nós. Hoje nós não podemos nos sentir isolados, sozinhos, porque nós temos pessoas que amam, que talvez não conhecem o teu problema, não sabem da tua dificuldade, não sabem do que tu está passando, do que o teu coração está passando, mas que te ama muito, onde tu pode encontrar um Deus em cada um, um abraço genuíno de cada um de vocês, em cada um de nós. E hoje, que esse milagre aconteça na tua vida. Eu poderia passar horas falando desse emocional, desse amor de uma igreja. Porque eu sei que a igreja, que o amor de uma igreja evangélica, por cada irmão que tem o mesmo pensamento dessa adoração, pode te dar. Ore pelas famílias, pelas pessoas que não conheceram ainda, que podem conhecer esse amor genuíno. E a graça do Senhor, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. E não esqueçam, vocês são filhos e filhas amadas do Senhor.
que essa palavra vá de encontro ao teu coração. Reflita. Reflita essa noite em tudo que eu falei, em tudo que nós estamos passando com o coração machucado e que pode ser transformados, restaurados pelo esse Deus maravilhoso. Nós, sem Deus, não somos nada. Deus sem nós continua sendo Deus. Então nós é que temos que buscar Ele verdadeiramente com o nosso coração. Amém?